Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que o teor do versículo de 1 Pedro 2,9 deveria ter sua aplicação não à igreja, mas exclusivamente à nação de Israel, visto que eles receberam essa fala de Deus na antiga aliança. E a epístola de Pedro é dirigida aos judeus da dispersão. Sim, é certo que Pedro escreveu aos da dispersão. Mas esse termo dispersão pode tanto se aplicar aos israelitas, que agora eram crentes em Cristo e que estavam dispersos pelo mundo, como também aos israelitas de antes da igreja, identificados assim pelos judeus, que acharam que Jesus iria se juntar a eles, aqueles que se dispersaram das outras tribos de Israel, das duas tribos de Israel, e foram para o norte. Lá no Evangelho de João, os judeus, os fariseus, disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este que o não acharemos? Irá porventura agora para os dispersos entre os gregos e ensinará aos gregos? João 7,35. O termo também é usado por Tiago, o termo dispersão ou disperso é usado por Tiago, mas aqui eu creio que fale de hebreus convertidos vivendo no exílio. Quando ele se dirige na sua carta, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Tiago 1:1. Mas o termo pode também incluir os que eram gentios e tinham sido igualmente dispersos pela perseguição, porque a epístola de Pedro fala dos sofrimentos que acompanhavam os crentes em Cristo, e acompanham até hoje, né? Tenham eles sido judeus ou gentios na sua origem. Portanto, a conclusão disso é que o versículo de 1 Pedro 2, de 9 a 10, tem sim a ver com a igreja e não com Israel. E eu vou explicar melhor para você. Veja a passagem. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 1 Pedro 2, de 9 a 10. O fato de promessa semelhante ter sido feita a Israel no passado, não a torna exclusiva daquele povo. Por ter falhado como o povo preferido de Deus na terra, no seu tempo, na sua época, Deus escolheu a igreja como seu testemunho no mundo hoje, deixando Israel de lado por um tempo. Veja o que Paulo escreve aos Romanos. O endurecimento veio em parte, ou durante um tempo, sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Romanos 11, 25 e 26. No Antigo Testamento, a promessa tinha sido feita assim para Israel, da seguinte maneira para Israel. Agora repare que ela era condicional e era futura, para o caso de eles ouvirem a voz do Senhor e guardarem a sua aliança. Era uma promessa do tipo, se vocês fizerem isso. Veja a passagem. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo 19, de 5 a 6. Agora, repare também que para a igreja, a promessa é ligeiramente diferente. E não mostra um pré-requisito, não diz sereis, mas diz sois, colocando o verbo no presente como um fato já consumado. Vamos repetir a passagem lá de Pedro. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 1 Pedro 2, de 9 a 10. Um povo o Senhor tirou dentre todos os povos, que foi Israel, para ser um povo santo para ele. O outro nem sequer era povo, mesmo porque não eram todos de uma mesma língua e nacionalidade. Mas agora sois povo, diz o Senhor, ou seja, um povo criado de maneira milagrosa e especial,
que na sua criação deu provas dessa unidade quando todos puderam escutar o discurso de Pedro, cada um na sua própria língua. Estou me referindo a Atos 2, ao dia de Pentecostes, quando foi formada a igreja. Israel tinha sido escolhido desde a fundação do mundo. Veja a passagem. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. A igreja, porém, embora tenha sido fundada depois de Israel, foi escolhida antes da fundação do mundo, foi escolhida na eternidade. Veja a passagem. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1, 4. Usando do mesmo princípio aplicado no milagre da transformação de água em vinho, neste caso aqui, o Senhor também guardou o melhor para o final. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.